Meus irmãos, nós estamos aqui de volta. Inclusive, o irmão Rafael colocou aí dois bons livros, né? O livro do Hockman e o livro do Wolff, que é um livraço. É um dos melhores livros de antropologia do mundo, pessoal. Aí, ó, Hans Walter Wolff. Hans Walter Wolff. É preciso uma boa noção de hebraico, porque ele, como eu disse que ele é um livro de antropologia gramatical, ele tem muitos termos hebraicos, né? Um outro bom livro, inclusive objeto dessa primeira parte aqui da minha aula, é este daqui, ó. Não é um livro de esses dois que vocês têm aí é antropologia bíblica, teológica, gramatical, certo? Que o Rafael disponibilizou para vocês. Agora tem esse daqui, ó. O homem, quem ele é, Batista Mondin. O homem, quem ele é, Batista Mondin. Editora Paulus. Editora Paulus, um ótimo livro. Muito bom. Batista Mondin, ou Batista Mondi, é um grande filósofo, respeitadíssimo na comunidade acadêmica. Filósofo italiano, Batista Mondin, italiano de Vicenza, né? Aí, pessoal, nós temos agora já finalmente entrando nesse livro aqui, é o nosso livro texto, esse aqui que a gente vai usar, pelo menos para 70% da disciplina. O restante da disciplina vai ser num livro que eu vou lançar lá em outubro, certo? Então, agora, nós já começaremos a trabalhar aqui, ó, o capítulo 1. O capítulo 1. Como o Rafael já colocou aí para você, o PDF, né? Tá aí, capítulo 1. O capítulo 1, ele trabalha sobre a importância do ser humano. Qual é a importância do ser humano, né? Essa é uma pergunta lá da filosofia, da antropologia filosófica, né? Mas é também uma pergunta do texto bíblico. Senhor, quem é o homem para que tu te importes com ele? Quem é o homem? Né? Então, há um amor, uma graça de Deus sobre o ser humano. Um cuidado dele em dar a vida e preservá-la, né? É claro que, às vezes, a gente superestima o ser humano, né? Tipo assim, quando você superestima o ser humano, e aí a gente fala, você é tão importante para Deus, que você é o ponto fraco de Deus, né? Vocês já ouviram essa asneira por aí, né? Você é o ponto fraco de Deus. Isso geralmente é pregado pelos massageadores de ego. E os massageadores de ego, meu irmão, os caras são fortíssimos. Sabe, tudo que é humanisticamente interessante, a gente aceita, né? Então, tem até um livro aí no mercado aqui, ó. Eu comprei o kit, o box, né? Tá aí. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras da teologia do coach. Né? Enfim. Então, o homem não pode ser superestimado, mas ele tem um altíssimo valor
no propósito de Deus. Comecemos pensando que foi o próprio Deus que o criou, né? Ele está no topo, né? Como coroa da criação do Criador. Então, essa questão sempre foi muito debatida, né? Qual a importância do ser humano? Assim, como podemos vê-lo? Por exemplo, para Platão, o homem ele era essencialmente alma. Para Platão, nessas antropologias cosmocêntricas, né? Platão dizia que o homem era essencialmente alma. Ele tinha um nous, N-O-U-S, um nous, ou seja, ele tinha uma alma espiritual que era incorruptível, né? Incorruptível. Então, Platão dizia que certamente o homem era imortal, daí que surge a chamada doutrina da imortalidade da alma, que na época era chamada de transmigração da alma, ok? Então, o Platão deu tanta ênfase que o homem ele tinha uma alma e para ele essa alma ela era muito superior ao corpo. Então, infelizmente, ela estava presa, né, no corpo. O corpo, para Platão, é um elemento físico inferior à alma. E como elemento físico inferior à alma, Platão considerava que o corpo era meramente uma prisão para a alma, né? É claro que Platão foi refutado por Aristóteles, né? Aristóteles. Para Aristóteles, o homem não era uma constituição só de alma, mas era uma constituição de alma e de corpo. Para Aristóteles, o mais exato dos filósofos, inclusive foi discípulo de Platão, Aristóteles entendia que a alma não é superior ao corpo e nem o corpo é superior à alma. Ambos são importantes porque ambos são construções de Deus, né? E ele dizia que a alma desenvolvia o seu papel espiritual, emocional. É claro, ela poderia, de maneira geral, ser, evidentemente, superior ao corpo, mas o corpo ele não apresentava esse grau de inferioridade em relação à alma. Então, isso foi o início, né, das antropologias. Esse capítulo aqui, o primeiro capítulo, capítulo 1, fala da importância da doutrina do homem. Olha o tanto que é importante, porque a gente pode, ao mesmo tempo, estudar a doutrina do homem do ponto de vista bíblico e teológico, que é o nosso ponto de vista, mas podemos também estudar o ser humano do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista... inclusive, que eu vou falar aqui 3 pontos de vista a respeito do ser humano. Existem aqui na chamada modernidade e sua transição para a pós-modernidade, criaram várias linguagens, né, para se referir ao ser humano, várias linguagens se referir ao ser humano. Por exemplo, no século XIX, ficou muito evidente que o homem ele era um ser existencial. Claro, sempre foi, mas cada filósofo eles pensa que descobriram a roda, né? Tanto é que a filosofia, às vezes, ela é volúvel ao ponto de essa filosofia ter apenas um fim, um objetivo, né? Superar essa. E aí elas vão se superando. Exatamente essa é a caminhada, esse é o enredo histórico da filosofia. Platão foi superado por Sócrates, de uma certa maneira foi superado por Platão, Platão superado por Aristóteles e por aí vai, né? Então, o filósofo ele tem como finalidade superar o seu antecessor.
Então, em tempos modernos, é compreendido que o homem é um homem que pertence a uma era existencial. Então, o próprio Paul Tillich é um teólogo que tem uma teologia sistemática, que deveria ser uma teologia sistemática bíblica e teológica, mas é uma teologia sistemática mais filosófica. Ela é muito mais filosófica do que bíblica e teológica. Para Paul Tillich, o ser humano ele pertence a essa existência. E é nessa existência que ele será salvo. Você sabe qual é o conceito de salvação? É de acordo com o tipo de existência que o ser humano habitar, pertencer. Se ele pertence a uma existência inautêntica, onde as premissas que fizeram parte da sua vida foram da dor, do sofrimento, da não conquista, dos projetos não realizados, então ele não tem salvação. Ele pertenceu a uma existência inautêntica. Mas, por outro lado, se esse ser humano se desenvolveu cognitivamente, espiritualmente, politicamente, socialmente, economicamente, se realizou, se projetou, então é porque ele pertencia a uma existência autêntica. Sabe o que é isso? É o projeto de salvação desse conceito de existencialismo. Então, a salvação não é uma coisa que vem de fora para nós, mas está dentro de nós, de acordo com a nossa existência. Assim pensa o existencialismo, né? E aí, nos Estados Unidos, no século passado, uma linguagem tomou de conta do mundo, inclusive da educação, chamada humanismo. Na verdade, o humanismo vem lá do século XVIII. Ele é um filho tardio, o humanismo é um filho tardio do iluminismo, né? Então, no século XIX, no século XX, o humanismo está em alta, todo mundo acredita nas construções humanas, nas realizações humanas, nos sonhos humanos, na tecnologia, na ciência. Então, deixa a religião de lado, priva o fenômeno religioso, tudo é o homem, o homem, o homem. O homem, lembra? É a medida de todas as coisas. Com isso, foram projetando todas as coisas com plena realização a partir da capacidade do próprio ser humano. Surgiu até a teologia secular, que indicava que o homem seria salvo pelo afastamento de Deus, por não estar conectado em Deus, por estar distante de Deus, emancipado, autônomo de Deus. Mas aí, para acabar com essa palhaçada, surge a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí essa beleza de ser humano, né, com toda a sua tecnologia, mostrou exatamente o seu lado bom. Ou seja, milhões de pessoas foram dizimadas na Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra e esse papo de humanismo caiu em decadência, né? Aí o ser humano percebeu que todo esse avanço tecnológico, científico, não foi capaz de atender a cura de uma simples ansiedade, de uma simples depressão, né? Então, Carl Roger implementou esse humanismo. É por isso que a educação, pedagogia, história, geografia, etc., etc., psicologia, todas são ciências humanistas, né? Depois disso, então o homem passa desse positivismo, desse, como é que chama? Otimismo, ele vai agora para o outro extremo, ele vai para o pessimismo. E aí surge Nietzsche, né? O mestre da suspeita, e aí vai surgindo vários teóricos que são conhecidos pelo seu alto grau de pessimismo. Com isso surge o niilismo, né? O niilismo. O niilismo, tem dois I, N-I-I-L-I-S-M-O. O niilismo entendia, né, e negava
todos os valores humanos. Niilismo é aquela ideia que exprime, que fala da ausência de significado na vida. A vida não tem significado. A vida não tem ideal. A vida não tem nada que me encante. O niilismo é a perspectiva filosófica que, inculcada na mente das pessoas, mais as levará para o suicídio, para a morte. Não tem perspectiva, não tem ideal, não projeta nada, não deseja nada, não quer nada. Isso é o niilismo, é a negação de tudo. Você quer um exemplo dessa teoria niilista? Os Simpsons. Simpsons. Já assistiu o desenho animado Simpsons? Viu lá o Homer? O Homer é um diácono da Igreja Batista. A família toda são crentes. Já viram lá? Mas é um cara, ao mesmo tempo, ateu, não acredita em nada, tem relação tanto com Deus quanto com o diabo. Tanto faz. É niilista, nega toda a concretude, né? Então, a ausência de significado de vida. Pessoal, por gentileza, a gente vai falando, e às vezes se empolga enquanto professor. Suas observações, a gente tem mais alguns minutos dessa segunda aula. Por gentileza, as suas observações, perguntas, dúvidas, inquirições, está aberto. Depois, havendo tempo, eu falo mais alguma coisa. Não havendo, eu deixarei para o próximo encontro, querendo Deus. Professor, o conteúdo dessa aula está nesse livro que o senhor falou aí, que é o nosso livro-texto? Isso, 70% do conteúdo. Não, não o conteúdo específico dessa aula que o senhor iniciou. Isso, está aqui, no capítulo 1. Ah, certo. Isso. Aí também, capítulo 1, esse é o livro-texto, né? Mas se certo. vocês quiserem também, como o Rafael presenteou vocês aí com o PDF, vocês podem também, por gentileza, não é obrigatório, viu? Mas como a irmã Silvana fez essa observação, vocês podem ler a introdução geral desse livro aqui, ó, introdução geral, em casa. Você vai revisar todo esse conteúdo. A introdução geral são algumas páginazinhas. E, professor Reginaldo, o senhor vai fazer alguns slides sobre esses conteúdos ou o senhor vai usar só o livro? Às vezes sim, às vezes não. Havendo tempo, a gente faz, por exemplo, essa aula tem slide, depois eu vou postar na plataforma. Ah, que bom. Essa aqui tem. Mas muitas não terão, outras terão, vão ficar mais nesse modelo expositivo dialogado, né? E parte mais complexa eu vou gerando algum slide. É porque parece que quando a gente vê o slide aí, professor, parece que a gente grava até melhor. Mas a aula fica gravada, depois pode retomar lá que gravará na sua mente, viu? Então tá bom, não vou prometer que eu vou fazer slide de todas as aulas, porque eu não faço. Eu não faço, né? Me ocupo muito em dar uma aula bem expositiva, dialogada, participativa. Havendo tempo e dependendo da relevância dessa ou daquela aula, aí sim eu faço o slide e forneço aí para os senhores e senhoras, viu? Tá certo. Obrigada, professor. Pessoal, alguma observação? Nós temos aqui na aula a irmã Silvana, os dois Lucas, a Renata, Rafael, o Cláudio, a Yasmin, a Vanilde, enfim. Algumas observações por conta de vocês, por gentileza? Se tiver, nós temos espaço ainda, viu, pessoal? Aí você pode interromper a qualquer hora e fazer a sua pergunta, por gentileza, viu? Nesse capítulo 1 desse livro, ou seja, que é o primeiro capítulo, ele diz que
as principais linguagens que falam a respeito do ser humano, eu falei agora a primeira, né? A primeira que eu falei foi o existencialismo, foi isso mesmo, foi? Existencialismo. O homem, ele é pertencente a essa existência. A segunda que eu falei foi o niilismo, né? O que é o niilismo? É a negação de significado, de sentido da vida, né? De sentido da vida. Aqui diz que o Lucas quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Lucas, fica à vontade, viu? No chat. Deixa eu ver aqui. É porque ele está avisando que está sem microfone, professor. Certinho. É isso. Lucas, pode fazer aqui, ó. Se for, escreve aqui que eu falo para ele. O Rafael até deu o apoio para ele. Fica à vontade aí, viu, Lucas? Se quiser, já pode engatar a pergunta agora mesmo, viu? Não fez ainda não, né? Fazendo aí, se puder, por gentileza, me avise. Então, pessoal, olha só. As principais linguagens que fizeram leitura a respeito do ser humano foram o existencialismo, o niilismo, e aqui no livro, aí nas páginas 12 e 13, fala também do humanismo, né? Humanismo, eu já falei também. Então, existencialismo, humanismo, niilismo, né? E tem uma outra linguagem que é o materialismo. Essa daqui tem muito a ver com o contexto que estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um momento de uma política, de um lado materialista, né? De outro lado, de uma política conservadora. Então, nós temos dois grupos de pessoas, um que segue uma perspectiva materialista, que não atenta muito para valores como a ética, a cidadania, a família, etc., ok? E também tem uma perspectiva política mais conservadora que observa a ética, o civismo e a família. Então, nós temos aí, que eu não estou entrando em questão política, viu? Pelo amor de Deus, certinho? Então, nós temos, de um lado desses, né, o chamado materialismo. Então, o materialismo é a ideia de que o homem é um ser composto de elementos materiais, né? Então, ele tem a sua vida mental, emocional e espiritual. Mas essa vida mental, intelectual e espiritual são apenas subprodutos, não é? Subprodutos de uma estrutura material. Então, o que é o materialismo? O materialismo é a visão marxista, a partir de Karl Marx, de Engels. Então, essa visão marxista, materialista, é chamada de determinação econômica. Determinação econômica. Então, essa ideia de ética, de responsabilidade, de moral que uma pessoa tem diante de Deus, isso soa como estranho diante do marxismo, né? Diante do marxismo. Então, o marxismo, ele não compreende, por exemplo, que o ser humano ele deva ter essa resposta ética, essa resposta social. Não, mas ele faz parte de um ambiente que é promovido pela determinação econômica. Quem já estudou Karl Marx, né, a partir do Capital e outras teorias sociológicas dele, a humanidade ela é feita de dois lados, tem duas composições. De um lado, os burgueses, né, que são ricos, que são donos das indústrias, das fábricas. De outro lado, o proletariado, ou seja, os pobres,
que é a classe pobre, que trabalha, não tem participação de lucros, não tem participação nisso, naquilo, e a sua sina é morrer trabalhando sem participar de nada. Então, é incentivado a esses trabalhadores que promovam uma revolta, aí entenda-se greve, outras revoltas, até uma revolução, uma convulsão social, onde os trabalhadores possam tomar as fábricas, as empresas dos seus próprios patrões e, a partir deles mesmos, ou seja, os sindicatos, deverão governá-las. Então, o materialismo é também uma das perspectivas modernas a respeito do ser humano. Então, o ser humano é visto do ponto de vista existencialista, humanista, nihilista e materialista. E não é só essas, não. Existem outras, né? Existem outras perspectivas, né? Pessoal, o conteúdo que eu tinha programado, eu acho que deu para fazer a exposição nessas 2 aulas. Nós temos aqui alguns minutos, aqui pelo Zoom, que ainda cabe. A pergunta do Lucas não chegou ainda. Tá por aí, Lucas, a pergunta? Olhei aqui no chat, não consta aqui. Mas se tiver a pergunta aí, pode fazê-la se o microfone tiver voltado. Se não tiver voltado, pode pedir para um amigo fazê-la, viu, Lucas? Fica à vontade. Além do Lucas, eu gostaria de perguntar, por exemplo, se um dos 2 Lucas tem pergunta, se a irmã Silvana, se a Vanilde, se a Yasmin, se o Cláudio, se o Rafael, se a Renata, etc. Se vocês têm alguma observação, alguma dúvida, estou à disposição. Professor, dentro desse contexto do existencialismo, como é que o senhor vê hoje essa questão aí da própria identidade que as pessoas querem formar de si mesmas, tendo domínio sobre o seu próprio corpo, eu sou quem eu quero ser, seja homem ou mulher, enfim, não interessa. A criança é denominada o sexo a partir do seu entendimento, do que ela quer ser. Esse ser existencial está aí dentro. A pessoa não tem o seu ser formado, ele não sabe quem ele é de fato, ou isso é uma invenção diabólica aí na mente das pessoas, querendo deturpar aquilo que Deus fez? Olha, quando nós chegamos na idade adulta, nós já temos uma identidade formada, não é isso? Essa identidade foi formada a partir da nossa própria cultura. Então, todo ser humano é um ser humano que possui elementos culturais. E essa cultura onde nós fomos formada, ou a cultura que nos formou, tem a ver com de onde nós viemos, onde nascemos, onde crescemos, quem nos educou, como nos educaram. Então, o ser humano, já entrando na idade adulta, certamente ele já tem a sua identidade. Irmão Cláudio, ele já tem a sua identidade ou ele já tem alguma identidade, né? Por exemplo, essas teorias linguísticas vão dizer que não, que o homem ele é uma tábula rasa, que você pode pôr o que você quiser sobre ele, pode formatar, configurar sempre que quiser. Então, nós herdamos esses traços, elementos culturais, e isso formou a nossa identidade. Agora, essa identidade, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser, em parte, alterada, enfim, a pessoa pode mudar. Então, parece que isso segue o curso natural da formação do ser humano, da formação de identidade. Agora, é possível o ser humano buscar uma identidade utópica, buscar uma identidade, Cláudio, antinatural. E aqui eu não quero, de forma nenhuma, que me entenda como alguém que tem preconceitos, que está discriminando, de forma alguma, mas quando a pessoa, por exemplo, é um homem e ele quer buscar uma identidade homoafetiva,
uma mulher que quer buscar uma identidade no lesbianismo. Então, a ideia geral é que essa identidade que ele está buscando, irmão Cláudio, é uma identidade antinatural. Inclusive, Paulo segue essa perspectiva, viu, Cláudio? Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, ele aborda essas questões aí da questão do naturalismo, né? Do homem deixar o natural, que é o uso da mulher, enveredando para o homem e a mulher também, consequentemente. Mas eu vejo, professora, dentro das igrejas, principalmente dos jovens, adolescentes, essa falta dessa compreensão de quem realmente ele é. Quem eu sou, da onde eu vim e para onde vou. Eu acho que hoje, até numa era digital em que os adolescentes estão escondidos atrás do celular, né? Eles aparecem nas redes sociais, mas no presencial eles não aparecem, eles não figuram quem são. Eu acho que falta muito a gente trabalhar, de repente, dentro das igrejas, essa compreensão, principalmente na cabeça dos adolescentes, de quem eles são realmente, como o senhor falou. Somos a imagem e semelhança de Deus. Foi o próprio Deus aí que fez o Adama e com o seu Ruá tornou o Nefesh, né? E aí, irmão Cláudio, essa é a grande pergunta, não só da antropologia, né? Mas da sociologia, da psicologia. Quem é o homem, né? Quem é o ser humano? A psicologia vai dizer que ele é o homem psicológico, a antropologia que ele é o homem estrutural, a própria filosofia que ele é o ser humano em busca de identidade, né? Inclusive, Cláudio, tem um livro muito bom, ele está em algum lugar aqui na minha estante. O nome do livro é O Ser Humano em Busca de Identidade. Eu recomendo para quem quer trabalhar com adolescentes, com jovens, com adultos, né? Com teólogos, O Ser Humano em Busca de Identidade. Esse é um livro do Guthrie Brackemeier. Viu? É um livro muito interessante, viu, pessoal? O Ser Humano em Busca de Identidade. Aí você pode só digitar Brackemeier, O Ser Humano em Busca de Identidade. Inclusive, Cláudio, é um livro sobre antropologia, viu? Pode ajudar bastante, né? Meus irmãos, tem mais alguns dos senhores e senhoras aí, rapazes e moças, que gostariam de dar sua contribuição, por gentileza? Olha, não havendo, eu penso que a gente pode encerrar por aqui. Todos, com certeza, certamente aprenderam algumas questões a respeito das várias perspectivas a respeito do ser humano, viu? A respeito do ser humano. Esse final de semana, eu estou com um volume de trabalho muito grande, trabalhos meus profissionais, editoriais. Eu não vou mexer com plataforma, mas eu vou adiantar aqui no grupo, e aí, na semana que vem, eu coloco na plataforma, eu vou adiantar aqui os slides da aula de hoje, vai estar no grupo aí, viu? Fique atento aí, daqui a pouco eu os envio aí no grupo. Então, por hoje era isso, né? Alguma observação, pessoal? É só, professor, parabenizar o senhor pela aula magna lá, foi excelente, muito boa aquela explicação, que eu acho que os pastores teriam que ouvir o senhor naquela aula, viu? Muito boa, realmente. Parabéns pela exposição, ficou muito boa mesmo. Obrigado, meu amigo, eu agradeço, viu? Agradeço pelo carinho, viu? Irmã Silvana estava lá, os representando, viu? Essa é uma guerreira. Rapaz, já estava numa elegância, viu? Você não tem noção, viu?
Inclusive, professor, nós estamos orando, o senhor está sabendo, nós estamos orando pelo esposo dela, está passando por uma dificuldade de saúde, nós estamos aí numa campanha de oração para Deus restaurar a saúde dele, viu? Não sabia, não. Qual o nome do esposo da irmã Silvana? Para que coloquemos aqui na lista de oração. Sócrates. Olha, eu não vou esquecer, Sócrates é um nome muito forte, né? É Covid, irmã Silvana? É Covid, está na UTI do Samaritano. Isso Deus é o Deus gracioso, né? Que pode alcançá-lo lá e restaurar a saúde dele, né? Só ele que Amém. pode fazer isso, né? Pessoal, então, encerramos por aqui. E aí, bom final de semana, fique em paz. Daqui a pouquinho eu já colocarei no grupo aí os slides dessa aula de hoje. Eu tinha preparado antecipadamente e eu já mando para vocês, viu? Um abraço a todos e fiquem em paz. Outro. Obrigada, professor. Amém, professor. Parabéns pela aula, excelente. Obrigado, Rafael.